Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. São 7 horas e 33 minutos, hoje é dia 16 de setembro, seja bem-vindo à 24ª edição do Café com Política. Comigo aqui na bancada, o consultor Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Café. Bom dia a você que nos honra com a sua audiência. Também conosco, Lorena Fagundes. Mais uma vez, bom dia, Lorena. Bom dia, Café. Mais uma vez, um bom dia também para os nossos ouvintes. Lembrando, o Jabur participaria conosco, teve uma pequena indisposição, disse que vai trazer o atestado médico, a gente vai então conseguir colocar. Temos aqui a presença, com muita alegria, do ex-vereador Primo Mangelardo. Primo, bom dia, prazer em recebê-lo aqui no Café com Política. Bom dia, Café, bom dia, Kleber, bom dia, Lorena, e bom dia você que está nos ouvindo aí. É um prazer estar aqui. O Primo foi vereador, corretor de seguros, bauruense ativo aí no debate público, e ele vem conversar conosco sobre essa reta final eleitoral e a votação aí do pedido de cassação da prefeita Suelen. São 7h34, nós vamos chamar também agora o repórter Alexandre Colim. Ele está na frente da Câmara Municipal. Hoje é o grande evento político, o momento político aqui de Bauru. Senhas foram prometidas, a distribuição a partir das 7 horas da manhã. Um movimento já ali na frente da Câmara Municipal, fora a Suelen, estava sendo já aclamado, né, quando da entrada do Colim, e vamos ver agora como é que estão as condições ali. Já temos condições técnicas, Lorena. Então, Colim, é com você, podemos aí trazer o destaque aí que você está observando na Câmara Municipal. Bom dia para o amigo, para a amiga, para o ouvinte internauta que está nos acompanhando agora aqui no Café com Política. A movimentação ela já é intensa aqui em frente à Câmara Municipal de Bauru, Café. Desde as 10 para 7 da manhã, 2 ônibus chegaram, esses ônibus trazendo pessoas ligadas a movimentos sociais, e aí houve uma fila num primeiro momento, senhas foram distribuídas, lembrando que só existem 100 senhas disponíveis. E aqui a gente tem pelo menos umas 70 pessoas, e aí mais as crianças. Inclusive isso acabou gerando uma polêmica há poucos instantes. Algumas mães me procuraram dizendo que as crianças não foram autorizadas a entrar, ainda que acompanhadas de pais responsáveis. Portanto, esse impasse ainda existe nesse momento, não foi equacionado. Vamos ver como é que vai ser ou qual vai ser a solução legislativa, até porque cabe, né, à mesa diretora da Câmara Municipal de Bauru a responsabilidade sobre tudo isso que está acontecendo, inclusive o rito, a questão da segurança. A gente já vê, inclusive, a movimentação da Polícia Militar, os gritos, né, Cafeu? Fora Suelen, que vinham sendo entoados por essas pessoas que, repito, são ligadas a movimentos sociais. Agora a situação está mais tranquila. Tem uma barreira aqui do lado de fora, composta por várias peças de metal, né, que juntas formam essa barreira, mas elas ainda não foram colocadas efetivamente. Há um telão instalado aqui do lado de fora, para que, eventualmente, as pessoas que não consigam entrar possam assistir a sessão aqui do lado de fora, bem em frente à Câmara Municipal de Bauru. Apenas para lembrar, viu, Cafeu, uma questão relacionada ao rito, né? Existe todo um rito que precisa ser seguido, de acordo, obedecendo inclusive o regimento interno da Câmara, né? Esse processo, 1.632 páginas, existe a previsão legal, ou seja, prevista no próprio regimento interno da Câmara, que esse processo seja todo ele lido. Isso significa a leitura de 1.632 páginas. Porém, existe a possibilidade de que alguém do Legislativo, algum vereador, etc., possa solicitar que a leitura não seja feita. E, evidentemente, só as partes principais do processo, né? Obviamente que, em acontecendo essa situação, isso adiantaria todo o rito que está programado para acontecer a partir dessa sexta-feira. E aí, portanto, essa leitura, como eu disse, ela é prevista, né, pela regra, pelo próprio regimento interno, há um artigo específico para isso, e aí essa solicitação, caso alguém não queira que essas 1.632 páginas sejam lidas, essa solicitação vai ter que ser feita e deve ser aprovada pela maioria dos parlamentares. E aí, encerrada a leitura, né, dessas partes que porventura ou eventualmente sejam lidas, né, desde que haja, repita, essa solicitação e a aprovação, né, encerradas as leituras, a presidente da comissão processante convida a prefeita municipal para prestar depoimento. A Suelen, no caso, poderia usar a palavra pelo tempo máximo de 1 hora, sem nenhuma parte e sem reserva de tempo. E aí, em seguida, os vereadores que assim desejarem poderão fazer ou ter 15 minutos à disposição para falar na tribuna. E aí
Depois, passado todo esse tempo, eventualmente a leitura completa do processo, mais a defesa da prefeita, né, esse tempo de 1 hora, mais a defesa do advogado dela, são previstas 2 horas, mais a oratória dos parlamentares que assim desejarem usar a tribuna. Tudo isso na prática deve fazer com que essa sessão não termine ou termine muito tarde nessa sexta-feira, mas a exemplo de um processo bastante complicado, um rito, um dia histórico para a cidade de Bauru, a movimentação evidentemente segue, muita gente deve lotar as galerias e nós seguimos aqui, seguimos daqui, de frente, né, no ponto exato, na frente da Câmara Municipal de Bauru, acompanhando toda essa movimentação. E informamos em nome de Brambila, acreditando no futuro. Bom, a participação aqui do Colini volta daqui a pouco aqui no Café com Política e trazendo aí também esse panorama geral. Primo, você já esteve lá do lado interno, né, como vereador, e tem uma articulação, e tem um rito completo, tem todo o processo que aconteceu. Como é que você vê esse momento de Bauru? Nós já vimos isso na década de 1990, a nossa autoestima foi lá para baixo, né? De lá para cá nós tivemos Tugangerame, tivemos outras tentativas de emplacar processante, principalmente contra o prefeito Gazeta, mas sempre morreram ali. Como é que você vê esse momento político e em especial o dia de hoje? Primo, mais uma vez, obrigado por estar conosco. Bom, Cafeu, eu fui o relator de uma comissão processante, acho que foi a única que aconteceu no governo do Tugangerame. Foi uma situação da CEPLAN, da Secretaria de Administrações Regionais, e houve algumas denúncias e nós levantamos tudo. E eu, no meu relatório, eu pedi o arquivamento, porque nós fizemos todo o rito e foi acatado e 100% votou. Nesse caso específico, várias vezes aqui eu ouvi, né, aqui o 360, e vocês explicaram muito certinho. A Câmara Municipal é uma casa política e nós estamos vivendo um momento muito político, né, onde existem muitos candidatos e é uma ótima opção aparecer agora de um lado ou de outro dessa comissão processante. Mas o que se ouve na cidade é que essa processante ela não vai levar a fim a cassação da prefeita. Isso é que a gente escuta, pessoas que vivem, que convivem. Eu tive eu não perco o desfile, né? Voltou o desfile, eu estava no desfile, e aí eu fui comer um pastel numa barraca ali no Vitória Régia e fiquei numa mesa onde tinha muita gente política ali, alguns vereadores, a prefeita chegou, a família da prefeita junto, e algumas pessoas próximas, e as pessoas chegam e querem tirar foto e querem abraçar. Então, o que a gente sente é que a população não quer essa cassação agora. A população não deseja essa cassação. Agora, sempre existe aqueles que querem. E a dúvida ronda, eu lembrei agora de manhã, a cassação do ISO. Até um dia antes, o Vale ainda tinha dúvida. E o Vale era presidente da Câmara. E ele não ia votar pela cassação. Eu conversei com ele um dia antes e aí tive a aproximação de que o advogado, na época da empresa Circular Cidade de Bauru, apresentou provas contundentes da situação que era denunciada, e aí ele decidiu o voto em 24 horas. Né? Então, certamente, muita gente está em dúvida, muitos vereadores. E eu fiz aqui um palpite. Né? Eu acho que serão 7 votos sim, 9 não, e se o Marquinho fosse votar, ele também iria votar não. Existe aqui, eu também fiz uma contabilidade, vamos ver se bate aqui. Eu ouvi agora de manhã você Então, falando, vamos lá, vamos fazer. Júnior Rodrigues, líder da prefeita, isso. Vota não. Contra. O Sardim se coloca como vice-líder. O Sardim vota não. Não. O Júlio César já declinou o voto dele, foi contrário até o relatório. Isso. Então, 3 votos aí. O Beto Móveis não tem se pronunciado muito, mas ele foi contrário à instalação da SEI. Vai votar não. 4 votos. O pastor Edson Miguel tem votado sempre com o governo. E vai continuar. 5 votos. O Marcelo Afonso estava meio arredio porque ele perdeu a liderança, mas ontem e antes de ontem ele apareceu em redes sociais ao lado da prefeita entregando obras no seu bairro. Isso. Então eu entendo que ele já migrou e vai apoiar. 6 votos. Aí, dúvida. Serginho Brum também teve mesma live na semana passada, só que o PDT, que é o partido dele, disse, olha, queremos a cassação. E o Serginho Brum vai ficar naquela sinuca de bico. Segue com o partido ou fica independente. Mas essa é uma boa oportunidade do vereador se mostrar independente e do lado dos eleitores dele.
Aí que tá. Essa, Então, então, se essa leitura, 7. O Marcos Souza, na mesma situação. Ele já deu a entender em várias entrevistas aqui que ele seria contrário à cassação, só que o PSDB também fechou pela cassação. E ele é do PSDB, está em campanha para deputado. E aí, vai para lá ou para cá? Se ele for favorável, 8 votos. Isso. E o Lozila, que é também alguém que se ausentou da segunda votação, ele teve aí um mal-estar. O MDB tinha fechado a questão de apoio ao prefeito, isso. só que o BRL quis ter a independência dele e tudo mais. Então aí, se o Lozila votar favoravelmente, você chega em 9, então aí ficaria um 9-8. Isso. É mais ou menos isso, né? O pastor Bira inicialmente tinha votado contra, depois quando tirou aquela história da mesa, ele acabou votando favorável à SEI, se posicionou segunda-feira de maneira contundente com a compra de luminárias pela Secretaria da Educação, portanto, me parece que ele está contrária à prefeita. Bom, de 6 para frente, ela está salva. E a minha leitura também, que ela não será cassada. Acho que sim, eu acho que agora, tem essa possibilidade na hora, o primo? Tem. Se a pessoa está vendo que a coisa está indo por um caminho, porque é em ordem alfabética, exatamente, né? Que é a votação. ordem alfabética e é claro, né? Não é um voto escondido. É assim. Kleber, qual é o teu voto? Tem que falar. Vou contar para você o voto da presidência quando eu era vereador. Paulo Madureira e João Parreira de Miranda. João Parreira de Miranda, candidato do Tuga. Paulo Madureira se dizendo opositor. Um vereador, no meu gabinete entrou ele, o Clemente e o João Parreira, de repente, no meu gabinete. Eu assustei, o que aconteceu? Nós vamos ligar no gabinete do prefeito e queremos usar o seu gabinete, que é um gabinete isento. Tá bom. Ligaram do meu telefone para o Tuga. Esse vereador, que era o voto que ia decidir, falou: Tuga, eu quero a resposta dos ofícios. 1, 2, tal, assim, dizendo que vai asfaltar tais ruas assim, assim, assim. Se você mandar esses ofícios respondendo que vai asfaltar, eu voto sim para o Paulo Madureira. Esperamos um pouquinho lá, ficamos lá tomando café e eu ali, olhando o que ia acontecer, chegaram os ofícios respondendo, dizendo que ia asfaltar aquelas ruas. E aí? Subimos para o plenário. Vota lá, vota cá, chegou nesse vereador. Ele levantou e votou a favor do Paulo Madureira. Imaginei que o João Parreira fosse partir para afogar esse vereador. Eu fiquei olhando para o lado dele e ele sentava ao meu lado. Eu chamei ele na hora que ele voltou e falei: mas rapaz, na minha sala, você não falou que ia votar no João Parreira? Você lembra como é que eu estava naquela hora que eu te falei? Como é que eu ia votar lá com o Tuga? Eu falei: eu lembro, você estava na minha sala, sentado ali na frente. Então, mas agora eu votei em pé. Mudei. Isso aconteceu comigo, entendeu? Quer dizer, eu ouvi ele falando isso. Mudou Quer dizer, de posição. Então, o voto pode ser prometido sentado, e se o vereador levantar, ele pode mudar. Kleber, sem entrar no mérito e mais olhando do ponto de vista do político, né? Você que trabalha com marketing político, você sabe muito bem. O que isso fica marcado na vida de um vereador, dependendo da posição que ele tomar agora, favorável ou contra? Ou seja, como é que o eleitor olha para essa pessoa? Vamos imaginar que houvesse um movimento popular dizendo: olha, se você votar em favor da prefeita, você está marcado. Ao contrário, como é que você enxerga essa tomada de decisão que transcende a questão técnica, objetiva, e vai para o campo político? É exatamente como o primo colocou. O vereador ou político que está no cargo, normalmente ele procura ouvir a base dele, ouvir aqueles eleitores, né, que votaram nele, até pela própria sobrevivência dele. Ele está ali no legislativo porque um segmento da sociedade votou nele. E, normalmente, ele escuta esses eleitores, vai até lá, conversa, procura telefonar, enfim, fazer reuniões para se posicionar. Então, dificilmente um político desse vai votar contra os interesses ou contra a visão, a percepção do eleitor dele. Evidentemente que, nesse caso, o que pesa às vezes, e a gente vê acontecer, tem também político que acaba fazendo algum tipo de negociação, que faz parte aí da democracia, né? E se for republicano. Se for republicano, exatamente, nesse Agora, sentido. Nós estamos recebendo aí, a prefeita está recebendo um cheque em branco assim, não nominal, um cheque ao portador de 80 milhões de reais. Pode chegar a 100 milhões, Você disse né? algumas vezes nos últimos dias isso aqui na rádio. Ela está chegando, ela pode usar onde for. E eu vou dizer para você, lá no meu gabinete, quando eu era vereador, nós tínhamos um costume, eu e os meus 2 assessores, o Zé Carlos e o Pelegrino.
Todas as pessoas que iam lá, Café e Kleber, nós fazíamos uma pesquisinha, entendeu? Uma pesquisa pequenininha e rápida. O que você mais quer para a sua rua agora? O que você quer na sua região? Escola, segurança E asfalto. médico, né? Ou asfalto. Café, de 10, 8 queriam asfalto. 8 queriam recap. 8 queriam... Bom, veja o que aconteceu com o Rodrigo. Ele teve Exatamente. 84% de O Rodrigo aprovação. Agostinho, ele foi um pavimentou a cidade. Exatamente. Ele foi um vereador que foi o mais votado na época e só trabalhou 2 anos na Câmara quando eu fui vereador junto com ele, porque ele foi secretário do Meio Ambiente. Ou seja, depois foi eleito. E aí foi reeleito tranquilo. Então, veja bem, 80 milhões para gastar como pode, entendeu? Não vamos dizer um orçamento secreto, mas vamos dizer que é uma Você tem a caneta na mão. Ô Kleber, qual que é a tua demanda aí? Eu Tá quero... bom. Tá bom, ó, dos 80 tem... E não precisa nem do 80, porque os cofres estão bombando também. E a dúvida, como é que funciona? O vereador que até agora não se posicionou, não falou nada. Como que a população enxerga isso, Kleber? Desculpa. Em cima do muro. Pergunta, Não, assim, mas estamos aqui, é um debate, temos aqui, o especialista está aí. Olha, o político, Primo, e você foi vereador, sabe disso, tem que ter posicionamento. O que tem a pior dificuldade é aquele que não se posiciona. Porque a gente está vendo aí até no governo do Estado, de certa forma, que a gente vai conversar depois sobre isso, o Rodrigo Garcia, cada um dos dois candidatos tem posição muito clara e o Rodrigo traz uma mensagem diferente, de certa independência. Essa independência é um risco, o político que tem essa independência, porque ele também passa a ideia de que não tem convicção, né? Que ele não tem aquela determinação, e o eleitor gosta que isso fique bem claro, bem claro. Então, o que ele deve fazer sempre, o que normalmente o político faz, é ir ouvir a sua base, até pela sobrevivência, pelo futuro dele, porque se ele descontentar, na próxima ele perde. Bom, você está acompanhando aqui o Café com Política, esse tema ainda vai render e nós queremos agora um último destaque então do Alexandre Colim para a gente fechar esse primeiro bloco aqui com a questão da processante. Logo na sequência a gente vai falar do cenário nacional e estadual, do Senado. Colim, como é que está nesse momento aí a movimentação na Câmara Municipal? Encerrada a distribuição de senhas, viu, Café? As 100 senhas já foram distribuídas. Evidentemente que é um processo um pouco mais demorado para que as pessoas que vão entrar, e tem muita gente aqui do lado de fora com senhas nas mãos, essas pessoas estão sendo cadastradas. E a polêmica acabou se encerrando, evidentemente que a partir de uma decisão legislativa. Crianças que estavam acompanhadas, né, ou acompanhando pais responsáveis, elas foram autorizadas a entrar e nesse momento estão passando também por um cadastramento ali no interior do prédio da Câmara Municipal de Bauru. Apenas um dado para apimentar a discussão, viu, Café? Para a gente fechar daqui. Nos últimos 25 anos, 10 comissões processantes foram instaladas aqui na Câmara Municipal de Bauru, ou seja, a gente tem uma média ali de, a cada 2 anos e meio, né, uma comissão processante que visou caçar ou absolver, né, mandatos de prefeitos e vereadores, enfim, são 25, então, são 10 comissões processantes nos últimos 25 anos e 21 comissões especiais de inquérito, ou seja, bastidores políticos bastante movimentados nos últimos 25 anos, tendo exatamente essa função, né? Absolver ou condenar / caçar os mandatos que eventualmente foram julgados aqui na Câmara Municipal de Bauru. A movimentação continua, senhas já esgotadas e a partir de agora, quem quiser acompanhar esse julgamento, que começa hoje, não se sabe se termina nessa sexta-feira, só pelo telão, viu, Café? Perfeito, esse foi o Alexandre Colim com a Aceituno Júnior, o Alexandre que volta na segunda-feira no Cidade 360. Um abraço para você, obrigado e parabéns pelo trabalho aí, Colim. Opa, muito obrigado, Café. É uma satisfação poder participar pela primeira vez do Café com Política. Na segunda-feira a gente se vê. Abraço a todos e até sempre. Muito bem. Com isso, o meu caro primo, só para a gente fechar mesmo esse tema, do ponto de vista do mandato, né? Para algumas pessoas que entendem que são contra a cassação, coloca assim, olha, foi votada e está lá pelo voto, né? Não é um tapetão querer agora caçar. A oposição diz, não, se ficarmos com ela, com tudo que está sendo apontado e tal. Tem esse componente também, né? Do voto popular, né? De ter um peso muito grande nesse momento. E o parlamento, de alguma maneira, tem que respeitar isso. Não, exatamente, o parlamento deve respeitar, mas o parlamento também, ele existe, né, sob a égide de uma legislação. E a legislação um fiscalizador, assim, inclusive. Exatamente. E outra, o vereador, se ele não fiscalizar, ele não vai fazer mais nada.
Porque o vereador não pode criar lei que dá despesa, não pode retirar lei que está dando despesa, não pode criar cargo, não pode tirar cargo. O vereador tem que fiscalizar. E, infelizmente, o vereador também é um cartorário, né? O vereador pede para asfaltar a rua, para limpar bueiro, para tampar. Isso é um absurdo, né? Uma instituição pedindo para podar árvore. Isso é um negócio que pedir para colocar proteção nas avenidas, para os carros não caírem no rio. Gente, isso aí... Então, o vereador tem que fiscalizar. Um lado é o seguinte, Café, o voto de quem votou em 2020 para prefeita, e ela foi eleita, e ela ganhou no segundo turno, legalmente, com o voto popular, isso é claro. Poxa, agora a Câmara quer vir, quer tirar na força, e ainda se fala muito. A eleição, para alguns, não acabou ainda, continua. Não, a eleição acabou. E os vereadores têm a obrigação de fazer isso. O que existiu aqui em Bauru, e o que eu vejo, é que houve, infelizmente, um problema de comunicação. A comunicação só nas mídias sociais, só na rede social, e só dizendo o que as pessoas querem ouvir, já está provado que não é isso que a população quer. Né? A população quer ouvir a verdade, a população quer ouvir o que acontece e quer ver os poderes representados. E é bom para quem pensa em ser prefeito um dia, que a Câmara Municipal tem força também para tirar. Então, o cuidado tem que ser muito do prefeito. Faltou conversa. Se as compras dos imóveis começaram de uma maneira, depois se transformou em outra, e você já falou que virou um imbróglio, entendeu? No seu editorial, e foi mesmo, venda, não sei o quê, é só a gente ver, entendeu? Se foi alguma coisa imposta pela prefeitura, quantos proprietários estão ajuizando a ação que não concordam com o valor? É só ver isso aí. Se a maioria concordou, então foi compra e venda. Exatamente. Bom, ela, falando em redes sociais, hoje, 00:30, ela entrou lá no Instagram dela para tentar colocar. Só para a gente fechar, Kleber, do ponto de vista da imagem da prefeita. Vamos partir do princípio que a nossa conta aqui está certa e ela se safa. Sai fortalecida? Olha, depende da forma que ela vai conduzir essa comunicação. Como o primo citou a questão da comunicação, que é fundamental numa vida política. A forma que ela vai colocar, porque toda vez que acontece uma comissão desse tipo, fica para uma parcela da população uma certa dúvida, né? Até porque fez, não fez, ali foi acordo político, como é que escapou ali, ou tem culpa, não tem culpa, porque a população ela não participa diretamente do bastidor, ela não sabe exatamente o que está ocorrendo, ela está acompanhando um grupo ali, dois grupos antagônicos discutindo e cada um apresentando as suas versões. Então, a forma com que ela vai conduzir essa comunicação, que ela vai contar, fazer essa narrativa do que realmente aconteceu, do que está acontecendo, se ela vai alimentar isso, ou se ela vai botar uma pedrinha em cima e já mudar o capítulo. Depende muito da estratégia dela. Do que ela falou quando ela foi lá dizendo, entendeu, que estavam sendo irresponsáveis. Ela foi agressiva, vídeo, né? Foi agressiva. As coisas estavam indo até mais ou menos. Aquele vídeo lá foi um divisor de água, se vocês percebem o que aconteceu, entendeu? Muita gente se inflamou, e a Câmara também se revoltou. E um grande erro, né? Eu até brinco lá em casa, eu tenho que cuidar do bem dos meus filhos, de tudo que me serve, porque eu vou envelhecer, e esse é meu público para cuidar de mim, né? Exatamente. E vice-versa. Quem que vai tirar você do sol, né? Exatamente. Aí, ela tem... Quem é que vota contra ela? Os 17 vereadores. O que ela faz? Ela agride. Então. Ela tumultua, quer dizer, um erro estratégico que criou mesmo essa questão. Mas, Café, existe uma situação, né, Kleber? Quando alguém chega no poder, entendeu? O que acontece? Ela, geralmente, ela deixa o ouvido, entendeu? Mais pálido e deixa a boca, entendeu? Mais encalorada. Isso é um perigo. O Ratinho perguntou pro Bolsonaro, né? Bolsonaro, o que não deu certo no teu governo? Ele foi claro, ele falou, pô, então eu devia ter falado menos besteira, entendeu? Devia ter falado... Então, e como dizem os asiáticos, nós temos o dobro de ouvido para ouvir o dobro do que falamos. Né? Só para finalizar. Disse muito o seguinte, que o político, quando ele chega ali, assume, principalmente o executivo, 50% acha que é Deus. E o restante tem certeza que é. E a diferença, então, do político e Deus é que Deus sabe que não é político. 7h57, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Nós vamos falar da pesquisa para a intenção de votos da presidência da República e também para o governo do Estado. Um instante só, voltamos já já.
São 8h03. Esse é o Café com Política. Eu sou Reinaldo Cafeu, aqui comigo na bancada, Kleber Santos, Lorena Fagundes, e o nosso convidado de hoje é o ex-vereador e profissional de seguro, também formado em Direito, o Primo Mandialardo. Bom, nós vamos agora para o panorama nacional. Só lembrando, você que ouve aí o Dum-Dum no Túnel do Tempo, ele chega daqui a pouquinho às 8h30. E aí, Lorena, nós tivemos aí resultados do Datafolha, né, para presidente. Exatamente, há pouco mais de 2 semanas para o primeiro turno das eleições de 2022, a disputa segue estável, com Lula sustentando uma vantagem de 12 pontos sobre Bolsonaro, segundo pesquisa Datafolha divulgada ontem à noite. O petista tem os mesmos 45% das intenções de votos marcados há uma semana e o atual presidente oscilou negativamente de 34% para 33%. Em terceiro lugar, empatados tecnicamente, vem Ciro Gomes com 8% e Simone Tebet com 5%. Como é que você vê essas pesquisas, Primo? Com ceticismo? É um retrato? Estabelece uma tendência? Você duvida? Como é que é o seu posicionamento? Então, política e pesquisa, elas andam juntas, né? Não tem, elas não são paralelas, né? Elas andam na mesma estrada e juntinho ali. O que acontece? Nós tivemos já exemplos aqui em Bauru de pesquisa que um dia antes da eleição, né, estava totalmente o quadro diferente, o Pedro Tobias era o prefeito. Depois, no dia seguinte, após a eleição, né, o prefeito já não era mais o Pedro Tobias. Então, isso pode mudar. No que diz respeito ali é que você não vê população junto do Lula e você vê pesquisa ele na frente. Quer dizer, isso aí que nós que não vivemos disso, né, eu não vivo de pesquisa, não entendo de pesquisa, mas eu como cidadão comum e como eleitor, eu acho que é uma coisa que é incongruente, entendeu? Então, você vê, mas não retrata aquilo que você vê. Isso é muito interessante. Outra coisa, as pessoas também, você não encontra pessoas que votam no Lula. Aí dizem assim, não, mas quem sabe é o reduto que você vive, são seus amigos, são seus colegas. Não, eu tenho um hábito, eu pergunto para quem trabalha frentista de posto de gasolina, no pedágio eu pergunto, e a pessoa do pedágio não me conhece. Ela não sabe se eu sou irmão do Bolsonaro ou se eu sou cunhado do Lula. Entendeu? Ela responde, eu viajo, eu vou toda semana para São Paulo, né, e pergunto em valet de estacionamento, Kleber, pergunto em loja, pergunto junto com o pessoal de seguradora e tal, e a gente não escuta. E não retrata isso que as pesquisas estão fazendo. Bem, Kleber, que eu comentando isso, entendeu, esses dias com o meu filho, ele falou assim, então, pai, mas quando o Lula ganhou, dias depois que o Lula ganhou, você também não encontrava quem tinha votado no Lula. Era engraçado. Você votou no Lula? A pessoa falava que não. Eu lembro que eu morava no Samambaia e tinha um porteiro lá que era o Nenê, né? E eu perguntava para ele, eu fiquei perguntando meses, você votou em quem? Entendeu? Né? Você votou no Lula? E ele falava não, ele ficou meses falando. Um dia eu perguntei, entendeu? Ele falou, pô, seu primo, o senhor está insistindo tanto que eu vou falar. Eu votei nele, sim. Mas depois de meses que eu perguntei. Inclusive, essa semana eu vi uma entrevista do diretor do IPEC na CNN e eles fizeram um teste sobre aquele voto envergonhado que se fala, né? Que é aquele que a pessoa vota, mas não fala de jeito nenhum. Eles acharam que estaria com o Bolsonaro, essa parte da população. E o que eles descobriram é que esse voto envergonhado está com Lula. A maioria das pessoas que dizem que não vão revelar esses votos, que vão votar envergonhado, são Lula. Elas falam outros votos nas ruas e na hora de apertar vão lá e colocam o número do Lula. Houve essa leitura de que o envergonhado estaria As mesmo urnas, elas refletem uma revolta. E essa revolta é chamada revolta do estômago. Entendeu? Então, o que tem acontecido? As pessoas estão sentindo no estômago. Não só a falta de alimento, mas quando você toma um murro no estômago, o efeito é muito grande. Então, por isso que fala revolta do estômago, entendeu? O que acontece? Os preços estão absurdos, as pessoas estão desesperadas, entendeu? E chegou um ponto que a pessoa fala assim, não me interessa se a gasolina baixou, entendeu? Eu não tenho carro, entendeu? Eu não consegui comprar um carro, então eu vou ter um voto de revolta. E vai olhar para quem está comandando e falar, ele é o responsável. Não, e o Ciro nunca chegou em 8%. O Ciro, na história toda desse monte de eleição que ele foi candidato, ele nunca chegou a 8%. E nós estamos vendo o Ciro chegar a 8%. Né? Então, é um negócio complicado. Eu, particularmente, não acredito em pesquisa. Qual a leitura do Datafolha teu, Kleber? Olha, na verdade, o que explica a diferença são as escolhas metodológicas de cada instituto. Então, um utiliza uma base, o outro utiliza outra base e automaticamente eles acabam dando pesos diferentes a cada segmento. Então, o que a gente tem visto
essa diferença muito grande também em relação à metodologia, né? Essa questão do telefone, por exemplo, é onde se diz que o eleitor do Bolsonaro, isso que eu tinha escutado na verdade, eles votam no Bolsonaro no telefone, mas não ao vivo, né? Que é aquele voto, esse voto envergonhado aí que se diz muito. E o Lula teria maior apoio que o Bolsonaro entre eleitores sem telefone. Ele está dizendo, porque ele diz que não, esse tipo de o perfil do eleitor dele não tem telefone, boa parte. Então, há essa discussão. Existe, sim, metodologias diferentes e, ao mesmo tempo, essa metodologia ela pode influenciar grandemente. Outra coisa também é a sequência das perguntas, viu, primo? Da forma que o Instituto coloca a pesquisa, ele pode induzir. Então, isso aí também pesa bastante. Se você for conferir, vai dar certinho. Não, tem aqui X voto para esse. Porém, a forma que você perguntou, você conduziu, você induziu a pessoa. E houve, na eleição passada, também um grande erro aí de projeção e tudo mais, né? Mas aquela coisa, a gente sabe que há uma desconfiança, mas para consumo interno, sabe? Tanto que o Dória saiu da parada, exatamente, porque ele não emplacava. Então, mas é assim, a gente não pode conceber, votar numa pessoa que ele, assim, porque ele foi inocentado, né? Então, isso já está, nós estamos ficando até careca, né, de ouvir. Ele não foi inocentado. Houve um erro dizem que houve um erro de processo. E o gozado que só foi visto esse erro de processo depois que já tinha passado por todas as instâncias. 5 anos depois. E gasto fortunas milionárias. E outra, ninguém devolve quem não pegou. Eu não peguei dinheiro, mas vou devolver. Engraçado isso aí. Bom, também o Datafolha trouxe resultado para o governo do estado, né, Lorena? Sim, trouxe, e o governador Rodrigo Garcia subiu no limite da margem de erro e empatou tecnicamente em segundo lugar com o Tarcísio de Freitas na disputa pelo governo de São Paulo, segundo a Datafolha de ontem. O tucano tinha 15% e foi a 19% nas intenções de voto. O Tarcísio subiu de 21% para 22%, já o Haddad oscilou de 35% para 36%. Essa pesquisa Datafolha, contratada pela Folha e pela TV Globo, ouviu 1.808 pessoas em 74 cidades entre terça e ontem. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. E aqui a gente tem também o resultado da pesquisa espontânea, onde o Haddad aparece com 19%, na anterior ele tinha 17%, o Tarcísio marca 12%, antes ele tinha 13%, e o Rodrigo tem 9% agora contra 5% que ele tinha antes. Os candidatos disputam os 44% dos eleitores que declararam agora não saberem quem votar. E aí, Kleber, nós sabíamos, né, que a máquina do Rodrigo ia ser utilizada em plenitude. Acreditando ou não na pesquisa, ela traz aqui uma tendência de melhora da performance do Rodrigo. Exatamente, é o que a gente já vinha comentando bastante. O Rodrigo Garcia, ele tem com ele boa parte, a grande maioria dos prefeitos do estado de São Paulo. Numa campanha para governador, o prefeito tem um peso muito grande, porque ele lida diretamente com a população, ele coloca todo o staff dele para trabalhar. Depois das 6 da tarde, tem muito secretário batendo de porta em porta em todo o estado de São Paulo, pedindo voto para o Rodrigo. O Rodrigo, ele é a terceira via em São Paulo, na verdade. É a terceira via que deu certo. Do país não deu, mas aqui em São Paulo está dando certo. E ele está de olho nos 35% dos eleitores, nem Lula, nem Bolsonaro. É aí que está o que ele está batendo e está indo em cima, e começou também a falar muito do voto útil. Ele já começou a trabalhar o voto útil. O que ele quer dizer com isso? Que no segundo turno ele tem mais chance de derrotar o Haddad do que o Tarcísio. Então, essas duas coisas somadas é que tem influenciado tanto já na pesquisa. Agora, primo, eu não consigo enxergar essa popularidade do Haddad, principalmente no interior de São Paulo. Quer dizer, para mim, quem está na frente é o Tarcísio e o Rodrigo, e não o Haddad. Você acha que isso pode ter uma concretização ainda de surpreender e o Haddad ficar fora da parada? Porque ele no interior de São Paulo, eles vieram aqui em Bauru, na Praça Rui Barbosa, num sábado de manhã. Tinham 30 pessoas ali, não tem apelo popular, a gente conversa com todo mundo, não sei aonde está o voto. Não, o Haddad, o interior, ele tem uma antipatia em relação ao Haddad, isso aí é claro, entendeu? O interior de São Paulo, uma rejeição, rejeita.
A população rejeita o Haddad porque ele é muito paulistano, né? Agora, a capital gosta do Haddad. O eleitor da capital, além de gostar, ele pede voto para o Haddad. Né? Aí dizem assim, puxa, mas por que ele então não foi reeleito prefeito em São Paulo e tal? Foi justamente na época que estava fervendo as situações do PT. Então, o que acontece é isso mesmo. O Haddad tem uma grande rejeição, o interior não gosta e o interior quer alguma coisa nova. Por isso que até o Rodrigo entrou nessa, que ele é um novo candidato à reeleição. Ele está aproveitando disso aí. Pois não, Kleber, rapidinho. O candidato que tem voto mais consolidado até o momento, de acordo com as pesquisas, é o Tarcísio. 70% dos que votam nele já dizem que não mudam mais o voto. Perfeito. São 8h14, nós vamos para mais um intervalo comercial e logo na sequência a gente vai falar do Datafolha para o Senado. Será que o Márcio França leva ou o astronauta Marcos Pontes tem chance? E tem um imbróglio aí que a gente vai falar dele ser o suplente do atual senador. Vamos tratar do Senado Federal logo depois do intervalo. São 8h18, esse é o Café com Política. Hoje debatemos aqui a processante da prefeita, falamos há pouco das pesquisas eleitorais, tanto para governador como para a presidência. Agora a gente vai falar um pouquinho da corrida para o Senado, que tem também resultados do Datafolha. Só lembrando, né, o meu irmão Marcos Café lembra aqui que tem outras pesquisas, a gente acabou não abordando aqui, né? Ele menciona, por exemplo, da Brasmar, que apontou, inclusive, o Bolsonaro na frente. Né? A gente está se concentrando aqui no Datafolha só porque ela é a mais questionada por todos. Né? Então, a gente está fazendo um recorte aqui no Datafolha. Vamos ver aí, Lorena, o que trouxe de resultado aí para o Datafolha. Na disputa ao Senado, o ex-governador Márcio França tem 32% das intenções de voto e lidera a disputa aqui no estado de São Paulo, de acordo com a Datafolha de ontem. Na sequência, vem o astronauta Marcos Pontes, com 15%, Janaína Pascoal, com 4%, o Edson Aparecido, com 4% e o Aldo Rebelo também com 4%. E começa o movimento para sair da Janaína e ir para o Marcos Pontes para tentar encostar com o Márcio França, é isso, né, Kleber? Exatamente, existe um racha, de certa forma, na direita, né, com o Marcos Pontes e a Janaína Pascoal, mas já está havendo uma conscientização grande do eleitor, não dos candidatos, mas do eleitor, e está havendo essa migração, sim. Tem uma observação sobre o Marcos Pontes, vai lá, o Café. Porque o Marcos Pontes, para quem não sabe, ele é o segundo suplente, né? Quem foi eleito foi o Major Olímpio. Exatamente. Né? Faleceu. Isso. O seu substituto natural... O Jordano. O Jordano está lá como senador. Exato. E aí o Marcos Pontes seria o suplente dele. Exatamente. Então, existe nesse momento um questionamento se o Marcos Pontes pode mesmo sair candidato. Por quê? Porque ele é o suplente imediato. Se tiver qualquer problema com o suplente que assumiu, quem que vai assumir? Então, pela primeira vez na história, São Paulo ficaria sem um senador. Perderia uma cadeira no Senado. Então, está havendo essa discussão até que ponto né, porque tem que ter esse reserva. Ele foi eleito para isso. Mas aí não poderia surgir o seguinte fato, o Pontes renunciaria ao seu mandato, o suplente dele entraria, ele entraria nessa vaga do Major Olímpio. Mas aí tem o princípio temporal, né? Ele deveria ter feito isso antes para ser candidato, entendeu? Aí entra um jurista dizendo o seguinte, mas é a época da eleição ou é a época da posse? Entendeu? Então é o imbróglio jurídico que vai... Isso devia ter visto no dia que ele fez o registro da campanha dele. E ele estava sendo cogitado para deputado federal, fez uma pressão para isso. Mas você entende que o Márcio França pode perder essa posição? Porque o Márcio França tem um recall muito grande. Eu acho muito né? difícil. O Márcio França... E outra, o nome Márcio França vem, né, há muitos anos. Há muitos anos. Ele foi histórico no litoral, né? Então, São Vicente, Praia Grande, todo o litoral ali. Governou o Estado, né? Governou o Estado, né? Foi, o Dória puxou o tapete dele, aí depois o Alckmin, ele era aliado do governo, depois... Então ficou essa história, então ele não devia ter saído da política, ele sempre esteve lá, vai continuar. Isso é o que dizem ali. Agora, e o Marcos Pontes, por sua vez, demorou muito para definir também. Entendeu? É deputado federal, não é governador, não é, entendeu? Então é senador. A população,
ela quer ouvir já, assim, eu vou ser candidato. Ela instiga. Até hoje eu encontro alguém na rua que fala, você vai ser candidato? Não, já fazem... Gente, eu saí da Câmara em 2008, já fazem 14 anos. E mesmo assim alguém ainda pergunta, né? E isso acontece com bastante gente. E o Márcio França, eu acho muito difícil ele perder. E também porque ele está numa coligação também que pede muito voto. Agora, Kleber, a Janaína, com a votação que ela teve, ela não deu um tiro no pé em tentar o Senado? Ela não poderia ter ainda sequenciado, ou na pior das hipóteses, para deputada federal, que ela iria lá para o Congresso da mesma maneira? Eu acho uma loucura o que ela fez, jamais faria isso, porque para deputado federal estaria garantido, né, na minha opinião. Agora, o Senado, e justamente numa eleição que tem só uma vaga, é muito difícil. Veja só o que está acontecendo com o Moro no Paraná, né? A gente comentou isso aqui, inclusive no programa. Para federal, ele seria muito provável o mais votado do estado. Nesse momento, ele está em segundo lugar no Paraná. E então, assim, correndo o risco. Ele está concorrendo com o Álvaro Dias. Com o Álvaro Dias. Exatamente. Com o que Álvaro é Dias. Histórico também, entendeu? É o Márcio França de lá. É o Márcio França de lá, entendeu? Esse que Agora, a Janaína Pascoal, também, Kleber, existe o quê? Às vezes é uma estratégia para sair da política, entendeu? O que acontece? Ela tinha certeza que ela não seria eleita senadora. Isso é lógico, pela quantidade de votos que ela tinha. Agora, ela estava satisfeita na Assembleia, tomando tanta pancada como ela tomou? Será que a pessoa também não fala, eu vou galgar esse cargo porque eu não vou estar eleito mesmo? Mas não seria melhor, entendeu? Ela falar eu não sigo do que ela levar uma pancada mas dessa? o eleitor não quer ouvir falar que não quer. Eu lembro que eu não fui candidato na reeleição para vereador e eu recebi algumas ligações assim, você me decepcionou porque você não vai ser candidato de novo, entendeu? Assim, eu nem sei se aquela pessoa votou em mim, porque o voto é secreto. Bom, para a gente finalizar, Kleber, o que esperar nessa reta final? Mais uma propaganda de ataque ou mais de proposta? Bom, você está lá no gabinete, é hora de atacar o adversário ou é hora de construir proposta? Quem ataca, perde. Quem ataca, perde. Essa técnica de atacar, o eleitor não quer mais. Então, esse é o momento da motivação. O que é motivação? Dar motivos para o eleitor votar, para que ele entenda que é a melhor escolha, que aquilo lá vai me ajudar mais. Isso que a gente já comentou. Quem é que vai trazer a minha qualidade de vida? Eu quero ter de volta algumas coisas, ou então eu desejo algumas coisas para o futuro, coisas que eu ainda não tive na vida. Então o eleitor nesse momento, ele está observando, além, claro, da imagem que ele tem do candidato, que a gente já discutiu muito aqui sobre o voto emocional, mas além disso, com quem eu vou ganhar mais? Qual a minha perspectiva de ganho com cada candidato? Então esse é o momento que as campanhas trabalham o motivo. Normalmente, uma campanha política profissional, ela tem 3 etapas: a sensibilização, a motivação e depois já é aquele momento final, que é o final, exatamente, que é o momento que a gente chama de mobilização, que aí é só número, pedido de voto, que são os últimos dias. Os últimos dias, você pode observar, pode acompanhar a campanha, nos últimos dias você vai ver só batendo número, nome, é isso aí, porque tudo, o argumento de convencimento é nessa fase agora. Eu não sei a dimensão que tem para a população essas publicidades em rádio e TV. Agora, muitos marqueteiros usam muito a imagem na rádio. Você não acha que é um erro aí? Outro dia nós estávamos vendo aqui a publicidade de uma propaganda de um político. Ele falou como se ele estivesse mostrando a imagem. Eu não sei qual o número dele, não sei qual o nome dele. Esse aproveitamento não é um desperdício, Kleber? Totalmente errado. Inclusive nas redes sociais deve-se fazer um material para o Facebook, outro para o Instagram, né? Outro para o TikTok. Mídia é cada mídia. Cada mídia é cada mídia. Quando você fala aí da questão do rádio, às vezes o candidato para baratear, ou então, às vezes tem até recurso, mas por preguiça mesmo de trabalhar mais, ele grava da televisão e diz, coloca isso aí no rádio. Não tem nada a ver, a linguagem da televisão é uma que você tem o suporte da imagem, né? Na verdade, na televisão, o texto, a fala, é um suporte da imagem, ao contrário. O rádio, você tem que descrever, você tem que levar o ouvinte à imaginação
do que está acontecendo. Então é totalmente diferente uma linguagem da outra. É igual o narrador esportivo, né? Exato. Quem é de rádio, se não falar que a bola está no ataque e tal, você tem que imaginar onde está. Na TV... É que também é o seguinte, existe aqueles preferidos de todo partido. E às vezes é o seguinte, capricha na propaganda de um e a maioria, fica com o que tem aí, der. Entendeu? Acabou. É assim. Primo, para a gente finalizar, depois de hoje, o que você espera dessa cidade? Vamos imaginar que a prefeita efetivamente não seja cassada, vamos entrar num prumo aí. Nós torcemos por essa cidade, mas está difícil o dia a dia. Bauru é o seguinte, a cidade de Bauru merece mais, né? A cidade de Bauru merece mais cuidado, mais respeito com a população, mais respeito com a própria cidade, mais respeito com o dinheiro público, mais respeito com a cadeira que o político ocupa, quer seja vereador, quer seja... E principalmente os assessores, os cargos de confiança, porque a prefeita não faz nada sozinha. Eu não acredito que um dia de manhã ela acordou e falou assim, eu quero comprar esses imóveis, e saiu de manhã comprando, entendeu? Então quem que aconselhou, quem que elas têm ouvido? Bauru merece mais, eu espero mais de Bauru. Porque é aqui que eu acordo de manhã, é aqui que eu trabalho 12 horas por dia, entendeu? Então Bauru merece mais. Muito obrigado. Primo Mandelado, ex-vereador, profissional de idade seguro, também formado em direito. Kleber, semana que vem nós vamos estar uma semaninha, hein? Vai ser boa, hein, o Café com Política. Vai estar quente, hein? Vai estar quente. Já vai estar na reta final. Vai ter café no bule. Vai ferver, vai ferver. Muito bem, obrigado, Kleber Santos. E Lorena, obrigado aí pela parceria também no programa. Bom dia para todos.